Iniciarmos a nossa reflexão e, como eu disse, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo as celebrações da Quaresma, a gente vai desmistificando algumas coisas. E na quarta-feira eu disse para vocês do valor do jejum. Falei do que era o jejum, ou seja, que jejum não é só de comida, né? Falei em jejum, a gente já pensa logo, oh, meu Deus do céu, vou ter que deixar de comer meu bolinho de bacalhau, meu filé frito, não é? Não tem nada a ver com isso. Também de comida. Mas para que a gente, nessa desmistificação, não fique apenas com a palavra do padre, eu queria ler a resposta a respeito do jejum que está na palavra de Deus. A palavra de Deus lá no profeta Isaías, e vocês vão entender já já porque eu faço questão de olhar o que está escrito. A base da nossa fé é a palavra de Deus. E Isaías 58, de 1 até o 9, diz o seguinte: grita a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como trombeta, e faze ver ao meu povo sua transgressão, à casa de Jacó o seu pecado. É a mim que eles buscam todos os dias, mostram interesse em conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que pratica a justiça, que não abandona o direito estabelecido pelo seu Deus. Pedem-me leis justas, mostram interesse em estar junto de Deus. E perguntam: por que jejuamos e tu não o vês? Mortificamo-nos e tu não tomas conhecimento disso. A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios e explorais os vossos trabalhadores. A razão está em que jejuais para entregar-vos a contendas e brigas, para ferirdes com punho perverso. Não continueis a jejuar como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Por acaso é este o jejum que escolhi, o dia em que o homem se mortifique? Por acaso a esse inclinar de cabeça como um junco, e esse fazer a cama sobre pano de saco e cinza? Acaso é a isso que chama jejum e dia agradável a Yahvé? É Deus questionando. Por acaso não consiste nisto o jejum que escolhi, em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçados de todo o jugo? Não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres, desabrigados, em vestires aqueles que vês nu, e em não te esconderes daquele que é tua carne? Se fizeres isso, a tua luz romperá como a aurora, e cura das tuas feridas se operará rapidamente. A tua justiça irá à tua frente, e a glória de Yahvé irá à tua retaguarda. Então clamarás a Yahvé, e Yahvé responderá. Clamarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Ou seja, lá em Isaías, no Antigo Testamento, está escrito o que? O nosso jejum precisa ter um propósito. Deus está mais preocupado com a prática do bem que nós fazemos do que deixar de comer alguma coisa, do que deixar de fazer alguma coisa, do que vestir-nos de saco e colocar cinza na cabeça como sinal visível de que nós estamos em jejum, em oração e caminhando para uma conversão. Pois muito bem. No dia de hoje,
a liturgia traz para nós o evangelho que insinua que houve uma tentação, mas é o evangelho de Marcos, e Marcos não nos dá detalhes dessa tentação. E eu gostaria de, então, ler para vocês o evangelho de Mateus, que é o mesmo evangelho da tentação de Cristo, só que com os detalhes que para nós são importantes. Porque, como eu disse também na quarta-feira de cinza, que nós passaríamos pelo evangelho da tentação, Jesus responde, está escrito. E aqui a gente percebe que a nossa fé, a fé cristã, ela é baseada, ela tem como lastro a palavra de Deus, não tem outro jeito. Nós não cremos porque alguém disse alguma coisa tirada da cachola. Nós cremos porque há um testemunho registrado do comportamento de Deus com o seu povo, ao qual nós chamamos de Bíblia. O que era a Bíblia de Jesus no tempo dele? A Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Ele, Jesus, ia às sinagogas e lia os textos sagrados e ensinava aos seus apóstolos. Mas preste atenção como é que fica o evangelho da tentação de Jesus, escrito por Mateus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, acabou sentindo fome. Ou seja, Jesus fez um jejum muito mais radical do que qualquer jejum que a gente pode fazer. 40 dias e 40 noites. Foi muito bem. O tentador aproximou-se de Jesus, ou seja, quando foi que ele se aproximou de Jesus? Quando Jesus terminou o propósito do jejum. Ele já podia se fartar, e o outro evangelho vai dizer que Jesus era servido pelos anjos. Logo, os próprios anjos poderiam trazer alguma coisa para Jesus. Ainda assim, o inimigo esperou Jesus terminar o seu jejum e sentiu o quê? Fome. Imagine. A gente às vezes deve tomar café, chega uma hora dessa, já está com o estômago roendo de fome, sim ou não? Não é? Imagina 40 dias e 40 noites. O inimigo então se aproxima de Jesus e olha a primeira coisa que ele diz: se és filho de Deus, ordenes que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, a primeira coisa que o inimigo quer que a gente faça é duvidar. Duvidar da nossa missão, duvidar que nós sejamos filhos de fato de Deus. Mas o inimigo estava falando com o Filho de Deus. Então ele não pergunta se és filho de Deus. Ele pergunta se és o Filho de Deus. Ou seja, se você realmente, Jesus, acredita no seu coração que você foi escolhido, que você foi ungido por Deus, e olha que isso aconteceu depois do batismo. Jesus tinha acabado de ser batizado, não é? 40 e poucos dias depois que Jesus foi batizado. O inimigo vai dizer: se tu és de fato o Filho de Deus, ordenes que essas pedras se transformem em pães para matar a tua fome. Eu sei que você está com fome, e Jesus de fato estava com fome. Mas o que é que Jesus responde? Está escrito. O que é que está escrito? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é importante que a gente aprenda que o que é importante para nós é tudo aquilo que sai da boca de Deus, não somente o fruto do nosso trabalho, não somente a nossa capacidade de colocar pão na nossa mesa. Mas a questão que eu quero levantar para vocês aqui é: por que é importante a gente saber disso? Por que é importante eu colocar na minha vida prática essas atitudes? Porque está escrito. Deus se preocupou em relacionar-se com o homem, mas também se preocupou em colocar no coração do homem o desejo de registrar aquilo que era essa experiência. E Jesus não traz uma pregação tão nova quanto a gente pensa em relação ao Antigo Testamento, porque quando os fariseus vão colocar Jesus à prova: qual é, Senhor, o maior mandamento da lei de Deus? O que é que Jesus pergunta? Não sabes o que está escrito? Está lá na lei. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas tem um outro mandamento que é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só que está lá no Antigo Testamento. Jesus não tirou da cachola dele. Está lá, se não me engano, no livro do Levíticos. Depois eu vou procurar para saber exatamente qual é a passagem, mas está lá. Está escrito, né?
Então Jesus se preocupa em trazer para nós uma fé que está lastrada numa experiência que já foi experimentada. O povo do Antigo Testamento, que já estava formado, já tinha confiança em Deus Todo-Poderoso, porque já tinham passado por todas essas experiências. Então Jesus não vai tirar da cachola dele e dizer: eu acredito em mim porque eu sou novo. Não, ele vai dizer: acredite em mim porque eu trago o reino dos céus, mas aquilo que eu prego está escrito. Pois muito bem, o inimigo que não ia se dar por vencido, óbvio que não, faz o quê? Está escrito, né? Tá bom. Aí ele vai dizer o seguinte: então o diabo o leva à cidade santa, coloca-o sobre uma cumieira do templo e lhe diz: olha que coisa interessante. E depois eu vou dizer porque eu fiz questão de fazer a leitura do Evangelho de Mateus. Se és o Filho de Deus, de novo, sempre procurando buscar, colocar em Jesus a dúvida. Se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, pois, por que eu estou lhe pedindo para atirar para baixo? Porque está escrito. Tu não quer o que está escrito? Vamos embora, vamos de escritura. Porque está escrito: ele dará a teu respeito ordens a seus anjos, e eles te carregarão nas mãos, para evitar que contundas o pé em alguma pedra. E agora? E agora, José? Está escrito, né? O inimigo foi pegar a Sagrada Escritura, ele é ousado. Está escrito. Por isso que é dito: não negocieis com o inimigo. Não queira ficar de conversa com ele, porque ele é inteligente. Mais inteligente do que nós. Não mais inteligente do que Jesus, mas do que nós, com certeza. Jesus lhe diz: está escrito, está certo, então vou te dar um motivo pelo qual eu não vou fazer isso. Porque também está escrito: não porás à prova o Senhor teu Deus. E aqui entra um dilema. Quando que eu fico sabendo que aquilo que está escrito serve para me levar até Deus, ou serve para me levar direto para o colo do inimigo? Porque o inimigo pegou a Sagrada Escritura para provocar Jesus. E infelizmente nós, há um bom tempo, estamos fazendo a vontade do inimigo. Por quê, padre? Porque eu digo: está escrito, pode batizar a criança. O meu irmão evangélico vai dizer: está escrito, não pode batizar a criança. E agora? Qual das escrituras está correta? A que diz que pode batizar crianças, ou a que diz que não pode batizar criança? Está escrito, eu posso fazer imagens. O nosso irmão evangélico vai dizer: está escrito, é proibido fazer imagens. Então, qual é o problema de usar a escritura para, citando ela, para afirmar uma verdade ou negar uma verdade? O perigo é você se afastar de Deus. E aí o que é que eu faço? Quando eu preciso saber se aquilo que está escrito me leva para Deus ou me afasta de Deus, eu preciso pedir a Deus discernimento, coerência. Para eu saber que o que está escrito me leva até Deus, eu preciso ver a coerência do Evangelho. Do Evangelho no Novo Testamento e da Sagrada Escritura no Antigo Testamento. Qual é a coerência da palavra de Deus? Aí eu tenho que entender o seguinte: se tudo aquilo que eu vou estar lendo vai me levando para Deus, pronto, eu já estou dando passos para entender que isso que eu estou dizendo que está escrito, batizar a criança, pode. Entende? Aí eu vou entender que pode. Aí tem alguma escritura, algum texto do Evangelho ou do Novo Testamento que diz que não pode batizar a criança? Eu desconheço. Agora, existem textos dizendo que famílias inteiras foram batizadas. Entendem? E por famílias inteiras, você vai incluir todos que estão na casa, incluindo crianças. E isso não é nem o ponto mais importante, porque se eu crio meu filho desde pequeno, como eu prego aqui, por isso, e quando eu batizo, o pessoal às vezes se aborrece, porque uma das coisas que eu digo é: vai educar seu filho na fé da igreja? Não sei, então não batize. Não batize seu filho. Se você não vai educar, não vai, deixa ele crescer e escolher. Mas pode ser, não. Se você não vai educar seu filho na fé de Jesus,
papai do céu é bom, os santos são bons, mamãe do céu é boa. Não adianta, quando ele crescer ele vai ter raiva da igreja. Se você quer dizer, a missa é boa, mas você não pisa os pés na igreja para ir para uma missa, você está mentindo para a sua criança, para o seu filho. E as crianças pegam as coisas no ar com uma velocidade tenebrosa. Mas se você vai educar o seu menino, sua menina, na fé da igreja, na fé do Cristo, então pode batizar, fique tranquilo. Pode batizar sossegado da vida, que quando crescer, ela não vai se afastar de Deus, nosso Senhor, das coisas boas, das boas práticas, da justiça. Continua então aqui o texto. O inimigo que não se conformou com a resposta de Jesus, leva ainda a uma montanha muito alta e mostra-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E diz para Jesus o seguinte: cadê? Tudo isso te darei se, prostrando-se, me adorares. Então Jesus diz: retira-te, Satanás, pois está escrito. Qual é o motivo pelo qual nós expulsamos Satanás? Está escrito. Então nós temos autoridade de fazê-lo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e eis que se aproximaram os anjos e o serviram. Então percebam, o inimigo se afastou para voltar quando fosse o tempo oportuno. Não se deu por vencido, não. Mas o que a gente aprende da liturgia de hoje, que traz para nós a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo? E a tentação no momento que ele está mais conectado com Deus, em jejum e oração. Imagine se a gente está afastado da oração, dos jejuns. O que a gente aprende disso? Que a batalha espiritual de que Paulo falava, e São Paulo para mim ele é fantástico por isso, ele vai dizer, olha, não é contra a carne e o sangue que é a nossa luta diária. A nossa luta diária é contra os espíritos que estão nos ares. O inimigo. É do mundo espiritual que vem a nossa batalha, a nossa queda. Não à toa que foi um ente espiritual que chegou lá no ouvido de Eva e disse: vem cá, me diga uma coisa. É verdade que Deus proibiu vocês comerem de qualquer fruto que está no jardim? E ele sabia que não era verdade. Mas, para enganar, para tapear, ele tinha que fazer a pergunta, senão ele não ia conseguir enganar. E Eva cai na tentação de fazer o quê? Dialogar com o inimigo. Bem verdade que ela não sabia que era o inimigo, mas dialogou com ele. Não, você está errado, você está equivocado. Deus disse que a gente pode comer de tudo, menos do fruto que está no meio do jardim. Até aquele momento eles nem davam a menor pelota para aquilo ali. Viam saber que existia, mas não chegavam perto. Porém, quando a serpente insiste em dizer: não, Deus está mentindo para vocês. Deus bem sabe que quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ficar igual a Ele, conhecedor da verdade, do bem e do mal. Aí o que acontece com Eva? Olha o sentido de Eva. Ela passa a admirar o fruto, chega mais perto, dá uma cheiradinha no bicho, e digo: rapaz, não é que é cheiroso? Tem um cheiro agradável esse fruto, é bonito, nunca tinha olhado para ele de perto, com outro olhar, com o olhar de quem está examinando, não é? Eva nunca tinha olhado para aquele fruto daquela maneira. É como a gente passar ali, sei lá, pela entrada de Santo Antônio de Jesus. Tem um arco enorme. Você passa, vai trabalhar, vem para Salvador, volta para Salvador. Nunca dá uma olhada ali. Mas alguém chama atenção. Menino, você já viu que frase linda está escrita ali naquele arco? Frase aonde? Não colheu não? Não. Está lá. Seja bem-vindo, Jesus lhe abençoe. Menino, eu passo aqui, vou para Salvador. Todo dia para viajar e volto. Nunca vi que estava escrito isso. Seja bem-vindo, Jesus te abençoe. A mesma coisa aconteceu com o fruto, só que no sentido contrário. Eva olha o fruto, que delícia. Vou lá, vou comer. É gostoso. E não aconteceu nada. Estou aqui inteira. Depois que Adão come, aí que acontece a miséria tudo. Acontece aí, porque toda a criação foi corrompida. Ou seja, e eles não tinham Sagrada Escritura, só tinha a palavra de Deus que disse: não coma. Com uma única coisa na memória para decorar, eles conseguiram errar. Né? E nós
que temos a Sagrada Escritura completa, porque no tempo dos apóstolos eles só tinham a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, para poder entender o que Jesus estava dizendo. Nós precisamos começar a criar uma intimidade com essa palavra. É precisar comprar a nossa Bíblia. E não colocar lá na estante aberta ali no Salmo 21, no Salmo 90, no Salmo de nossa preferência, ou no Evangelho, né? No Evangelho de hoje é maravilhoso, né? Não, porque a Bíblia aberta, sem fazer leitura, ela é só um livro, como o Pequeno Príncipe. Tem mensagens bonitas, bacanas, legais, mas não vai surtir efeito na minha vida. Mas quando eu pego esta palavra e começo a fazer a leitura, começo a estudar, começo a refletir, começo a rezar usando a palavra de Deus, aí a nossa vida muda de figura. Por quê? Porque nós vamos conhecer mais a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E conhecendo mais a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele propõe para nós, nós passamos a amar mais a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E amando mais a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o que a gente faz? A gente quer agradar a nosso Senhor Jesus Cristo, que disse o quê? É meu amigo aquele que faz a minha vontade. Pronto. Então, olhando aqui o Evangelho, os 4 Evangelhos, eu fico sabendo qual é a vontade de Jesus para a minha vida. Aí eu passo para as outras escrituras do Novo Testamento, que são o testemunho dos apóstolos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de Tiago, escrita a Tiago, a carta aos Hebreus, que é maravilhosa para a gente ter um resumo do Antigo Testamento. Entende? É preciso criar uma intimidade com a palavra de Deus. É preciso que a gente queira desejar esta vida nova em Cristo, para que, quando a gente for fazer o nosso jejum, quando a gente for fazer a nossa caridade, quando a gente for entrar em oração, a gente saber como fazer, né? Jesus deu a primeira recomendação lá na quarta-feira de cinzas. Quando orardes, qual é a forma correta de rezar e falar com Deus? No quarto. Não pode ser na sala não, padre. Entenda que o quarto é intimidade. Então é em qualquer lugar da casa, desde que você esteja sozinho. É numa praia, é numa montanha, é onde você for. Vá, se tranque, ou seja, se trancar e ficar sozinho. Olha ao redor, não tem ninguém para perturbar e interromper minha oração? Não, não tem. Pronto, agora eu posso orar. Agora eu posso rezar, agora eu posso conversar com Jesus. Pronto. Então, quarta-feira de cinza a gente aprendeu que para rezar a gente precisa estar na intimidade. Pronto, é dessa maneira que se reza. Não falando para todo mundo ouvir, para todo mundo saber o que eu estou pedindo a Deus. Não, não é assim que se reza. Caridade, que é uma das ferramentas que a gente vai utilizar na quaresma. Qual é a forma correta de fazer caridade? Que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita fez. Não toque a trombeta diante de ti, porque você já vai estar recebendo a sua recompensa. Mas Deus quer nos dar uma recompensa, é muito melhor do que a recompensa deste mundo, que são os aplausos e os elogios dos homens. E qual foi a outra ferramenta que a gente aprendeu a usar? O jejum. Aprendemos que o jejum precisa ter propósito. Se eu não fizer propósito, não adianta jejuar. E quem foi que disse isso? Foi o Padre Gregório? Não, ó, foi a palavra de Deus. Eu comentei com vocês na quarta-feira de cinzas e trouxe para vocês a resposta da palavra de Deus vinda pelo profeta Isaías. Tudo isso para quê, Padre? Para que a gente possa fazer a nossa caminhada firme. Ou seja, por que eu faço o que eu faço dentro da igreja, dentro da missa? Não é? Por que eu faço todas as leituras do Sábado Santo? Porque Deus quer operar em nós. E se a gente não escutar essa palavra e não se conscientizar do valor dela na nossa vida, sinto muito, estaremos perdendo o nosso tempo. Deus não nos chama para perder tempo. Queremos entregar a nossa vida, que essa entrega seja verdadeira, que as pessoas sintam ao nos olhar que realmente nós fizemos uma mudança de vida. E o mais importante, que a minha vida possa levar cura para mim, curar meu corpo, minha alma, mas também para os meus. Só assim Deus nos escuta, na nossa fidelidade e na nossa justiça. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe Maria Santíssima.